bom dia a todos. Aqui em Brasília, o clima de expectativa por dança das cadeiras na esplanada dos ministérios, depois da saída do ministro Juscelino Filho, do Ministério das Comunicações, depois de ser o primeiro ministro a ser denunciado no atual governo. É a 10ª saída, a primeira por suspeita de corrupção, foi denunciado formalmente pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de desvios em emendas parlamentares, ainda da época que ele atuava como parlamentar deputado, se licenciou para ser o ministro das Comunicações, agora sai oficialmente do governo e abre uma disputa pelo cargo. O cargo dele deve ficar ainda com o partido, com União Brasil, que tem 3 ministros indicados e deve indicar Pedro Lucas, líder do União, aqui na Câmara dos Deputados. Esse foi um assunto tratado, inclusive, ontem, numa reunião com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é o principal fiador da permanência do União Brasil, o partido dele, no governo. Então essa indicação deve manter o União, pelo menos oficialmente, formalmente, na base do governo, mesmo sendo um partido que não é dos mais fiéis, Tem uma ala dentro aí da sigla que é refratária ao governo e tem votado contra, Então é um partido que tem uma bancada significativa. União vem lá daquela fusão entre PSL e também DEM, mas tem uma bancada muito expressiva no Congresso Nacional, então são votos importantes para o governo. Pedro Lucas é o mais cotado para assumir esse ministério. Agora, essa saída de Juscelino Filho deve abrir caminho também para a retomada de uma reforma ministerial que estava sendo cozinhada ali em banho-maria, e deve, inclusive, mexer com outros partidos, como o PSD, que foi o maior vitorioso das eleições municipais, mas o que a gente vê é o seguinte, que é um partido que vem lutando por mais espaço dentro do governo, depois de todo esse empurrão das urnas. Então o PSD, que hoje tem o Ministério da Pesca, que é um ministério considerado ali do último escalão da esplanada, quer assumir o Ministério do Turismo, que hoje está com a União Brasil. Então o Celso Sabino poderia sair desse ministério e ir lá para a ciência e tecnologia, e abrir caminho justamente para uma indicação do PSD, que poderia sair da pesca e ir lá para o turismo. Agora, lá na ciência e tecnologia está hoje Luciana Santos, do PCdoB, também deveria sair desse ministério e ir lá para o Ministério das Mulheres, com a saída de Cida Gonçalves, uma indicação do Partido dos Trabalhadores. A gente vê que é uma dança das cadeiras aqui, que pode acontecer agora com justamente esse fato novo, com a saída de Juscelino Filho, promovendo aí essas mudanças dentro da esplanada dos ministérios. Há ainda uma crítica que a gente ouve muito de partidos desse centrão, que o Partido dos Trabalhadores precisa abrir espaço. O Partido dos Trabalhadores hoje tem mais de 10 ministérios, precisa abrir espaço, porque a promessa sempre desse governo era fazer uma frente ampla. Então há uma crítica interna ainda de que os partidos do centro precisam ter mais espaço dentro do governo. O governo precisa ampliar aí o leque de alianças, no momento que a gente sabe que é de mais dificuldade, chegada aí de um processo eleitoral, está todo mundo olhando para 2026, essas composições políticas são parte aí dessas negociações, Agora, o interessante é que sempre acaba prevalecendo o peso político. Quantos votos o partido pode entregar dentro do Congresso Nacional? Qual vai ser o peso dentro de uma aliança, diferente de análises, por exemplo, de capacidade técnica, que acaba ficando em segundo plano aqui, mas a gente acompanha toda essa movimentação, essa expectativa por mudanças no Ministério do presidente Lula. Um grande abraço, até mais!